Olha quem tá aqui do meu ladinho, quem eu convidei para essa live, essa fofurinha desse bebê. Bom dia para todos vocês. E hoje eu tô aqui com a minha pinturinha desse bebezinho. Sabe aquelas peças que a gente cria com tanto amor, com tanta dedicação que a gente se apaixona por ela? Então, sabe aquelas pinturas que a gente cria com tanto amor, com tanto carinho, como essa daqui, que a gente não tem coragem de vender? Não pretendo ser mãe novamente, já sou mãe de 2 crianças, mas eu vou guardar essa peça para mim. Mais do que a gente falar sobre técnicas de pintura, o mais importante é a gente falar sobre os nossos medos, aquilo que nos limita a evoluir. E eu também estou aprendendo aqui com vocês, evoluindo, pois eu também tenho os meus medos. Eu não tenho o medo de pintar, mas eu tenho medo de estar na frente das câmeras, então eu também estou aprendendo aqui junto com vocês. E aí eu separei um tema bem legal pra gente falar aqui hoje, que é como a gente superar, elevar o nosso nível de pintura em tecido, gastando menos. Como que a gente vai conseguir superar as nossas dificuldades na pintura em tecido, gastando menos e fazendo com que essas peças que a gente cria com tanto carinho possa surpreender os nossos clientes. Esse é o tema da nossa live de hoje. Então eu vou me apresentar para quem ainda não me conhece. Eu sou Ariadne, eu sou artesã, eu trabalho com pintura há pelo menos 20 anos e há 10 anos eu me dedico à pintura infantil. E tenho expandido isso através dos grupos de WhatsApp, com vendas de projetos, com conteúdos em plataformas, ensinando mulheres a criarem maior desenvolvimento na pintura infantil. Eu também já superei alguns medos na pintura, né? É por isso que eu trago essas questões aqui para vocês na live. Então, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco as pinturas que eu fazia antigamente, antes de aprender algumas técnicas, e como eu pinto hoje, como esse bebezinho aqui, por exemplo. Então, o tema da live de hoje é o passo a passo que transforma, como elevar as suas técnicas de pintura gastando menos. Será que é necessário a gente ter uma grande quantidade de materiais, uma grande quantidade de tintas e de pincéis para a gente poder executar uma pintura? O que é mais importante? Olá, Thiago, seja muito bem-vindo, bom dia para você. Será que é necessário a gente gastar muito com vários materiais? Ou será que só o necessário é importante para que a gente possa executar as nossas pinturas? Obrigada, bom dia para você também. Então eu separei algumas perguntas que vão serem desenvolvidas e respondidas aqui na live de hoje. A primeira pergunta é: o que realmente diferencia uma peça de uma iniciante para uma peça profissional? Bom, o nome já diz, né? Iniciante a gente entende como iniciante aquela peça que tem poucos detalhes ou poucos acabamentos. Enquanto que uma peça profissional, essa artesã, ela já dominou algumas técnicas, então ela já sabe colocar efeitos que vão transmitir aquela peça como uma peça de qualidade.
Então ela já sabe fazer grandes acabamentos, ela já sabe fazer um contorno perfeito, ela tem o domínio da técnica e o mais importante, ela tem o domínio dos pincéis. Então ela já treinou, já passou por várias etapas. Ela tem o conhecimento de um efeito degradê. Então uma pintura iniciante, dificilmente ela vai ter esse conhecimento desse efeito degradê, como transitar entre as cores, como fazer com que aquele acabamento tenha um efeito de suavidade. Uma pintura iniciante, ela é mais grosseira, né? A iniciante na pintura, ela tem uma dificuldade em controlar a quantidade de tinta que ela coloca ali no tecido. E aí eu vou mostrar para vocês também como que é uma pintura de uma iniciante e como chegar a esse acabamento, por exemplo, através de técnicas de pintura. Como o domínio de técnicas transforma a sua autoestima e o olhar do cliente? Bom, quando a gente fala de autoestima, a gente está falando de emoção, de sentimento que trazem emoção pra gente na hora que a gente está pintando. Então é muito gratificante a gente pintar um bebezinho como esse e receber os feedbacks positivos dos nossos clientes, de quem acompanha o nosso trabalho, não é mesmo? Então superar algumas técnicas é muito importante para a nossa própria autoestima e é importante para que a gente possa vender aquele produto, porque a gente sabe que aquele produto que foi feito com tanto carinho, mas também que foi feito com técnicas, vai surpreender os nossos clientes. Por que tantas artesãs acham que precisam de materiais caros? Será que a gente precisa de tantos materiais caros para a gente poder executar uma pintura como essa? Será que eu gastei muito material para poder fazer uma pintura como essa? E qual é o segredo? Não, a resposta é não. A gente não precisa de muitos materiais, de materiais muito caros. A gente precisa de algumas tintas, a gente precisa de alguns pincéis, os necessários, mas principalmente a gente precisa da técnica. É a técnica que vai fazer a gente chegar a um resultado como esse, por exemplo. E eu queria tentar uma coisa. A gente é bombardeado diariamente nas redes sociais por propagandas. Então, às vezes a gente acha que a gente precisa de grandes quantidades de materiais por conta das grandes marcas que estão sempre na mídia, sempre mostrando pra gente que a gente precisa comprar aquele produto. E às vezes não é necessário, às vezes o necessário é a gente ter o básico pra gente poder trabalhar. E aí sim, com o tempo, conforme você vai tendo reconhecimento e adquirindo novas encomendas, você vai adquirindo novos produtos, né? Porque aperfeiçoar a técnica pode multiplicar suas vendas e indicações. Para a gente não se limitar a apenas fazer o que a gente faz, se você quer, por exemplo, aumentar a sua rede de compradoras, né, aumentar a sua rede de clientes, você precisa ter um novo portfólio, você precisa de conteúdo que gere valor. E você vai conseguir gerar valor naquilo que você faz a partir do momento que você começa a colocar suas técnicas, seja um efeito a mais de luz e sombra, um detalhe mais importante que chama a atenção das pessoas. E, consequentemente, essas indicações, a pessoa que gostar do seu trabalho vai indicar o seu produto para outras pessoas, né? Porque você conseguiu gerar valor e conexão emocional com elas. Como o domínio de detalhes pequenos, seja ele os traços dos fios dos cabelos, seja os contornos, como que isso gera reconhecimento e valor. Olá, Rosimeire, seja muito bem-vinda.
Então, vou repetir a pergunta. Como o domínio de detalhes pequenos gera reconhecimento e valor. Ao transmitir detalhes para a sua pintura, aquilo que eu falei, você gera mais valor. As pessoas reconhecem aquilo que você está fazendo. Então você começa a colocar mais efeitos de luz e sombra, você coloca elementos naquela pintura que chama a atenção dos seus clientes. Então isso gera mais conexão, isso gera mais valor. O que muda na sua rotina quando você domina a técnica e não depende de inspiração ou sorte? Primeiro que na pintura em tecido, sorte não existe, né? Inspiração, a gente precisa de inspiração, só que você não precisa depender de inspiração para você pintar. Se você tiver as técnicas corretas e se você tiver já os projetos prontos, o projeto pronto ele já te dá a imagem colorida, então você já sabe o que você vai pintar, você já tem um guia de cores, que é para te guiar nesse processo, que é um guia de cores de passo a passo, e você já tem os riscos em vários tamanhos. Por exemplo, lá no meu clube de projetos, eu já desenvolvo os projetos com riscos em 4 tamanhos, por exemplo. Então, você tem o tamanho do risco para fralda de boca, você tem o tamanho do risco para fralda grande, para toalha fralda e para mantas. Então, são 4 tamanhos de riscos. Você não precisa se preocupar em imprimir, em aumentar ou diminuir, os riscos já vem pronto, já tem os guias de cores para você guiar. Então, o que muda na sua rotina é que você ganha mais tempo. Através da técnica, através dos projetos, você já sabe exatamente o que você vai fazer, como você vai fazer. Se antes você gastava 4 horas para fazer uma fraldinha, agora você vai gastar 2 horas, então em 4 horas você vai produzir 2 peças, porque essa técnica faz com que você erre menos e você errando menos, você otimiza o seu tempo. O impacto de mostrar a sua evolução nas redes sociais e atrair novos clientes. E isso é uma coisa que as pessoas gostam muito de ver. Então, hoje em dia, a gente vende muito através das redes sociais. As redes sociais é um meio que faz com que a gente possa vender o nosso produto sem sair de casa. Então, quando você divulga o seu trabalho, o antes e o depois, as pessoas veem a sua evolução, elas estão te acompanhando dia após dia. Então isso gera valor. Ela sabe que você está se dedicando a construir uma pintura de qualidade, por exemplo, né? Como a prática constante, orientada, pode fazer você economizar em materiais e tempo? Quando você tem a técnica, você sabe exatamente como você vai fazer, a quantidade de tinta que você vai colocar, porque a professora ela tá te guiando nesse processo. Então ela tá te dando dicas de como você vai executar, o que você vai pintar primeiro. Então como você vai colocar muita tinta, você vai colocar pouca tinta, como que é esse processo? Então você já economiza no material, porque você não precisa colocar camadas e camadas de tinta, você precisa seguir aquele processo para ter um resultado satisfatório. E quando você executa isso, você diminui o seu tempo, de produção. Você diminui o tempo de produção e você economiza a tinta. E aí, conforme vai passando o tempo, você aprende a fazer algumas diluições. Se você não tem determinada tinta, você pode fazer combinações com outras tintas para poder chegar naquele tom, né? Então, você consegue, através dessas práticas, economizar material também.
E antes de eu falar dos exemplos reais, eu vou falar que talvez você fale assim para mim, Ariadne, mas eu vou demorar muito tempo para conseguir chegar nesse nível de pintura. E a resposta que eu posso te dar por experiência própria é que não é um processo da noite para o dia, é um processo que exige muita dedicação, muito foco e observação se você quer chegar a um acabamento como esse, por exemplo. Mas não é impossível. Então, quem de vocês, quando começou a pintar, falaram para vocês, mas você não tem o dom? Eu acredito que algumas de vocês já passaram por isso, eu já passei por isso, porque as minhas pinturas no início não eram perfeitas, né? Eu precisei melhorar minha técnica porque eu queria alcançar novos patamares, eu queria alcançar outros clientes, queria vender mais. E o que eu posso te dizer é que não é um processo fácil, porém não é um processo muito demorado. E não se trata de dom, né? É claro que se você consegue executar uma técnica com mais facilidade, você vai estar na frente de outras artesãs que não têm essa mesma facilidade que você. Mas não necessariamente precisa de dom. O que você precisa é de técnica orientada para poder executar e chegar nesse trabalho aqui, por exemplo. Então, eu já passei por isso e eu vou mostrar para vocês exatamente o que eu estou falando aqui. Esse é um bebezinho que eu pintei aproximadamente uns 5 anos atrás. E eu queria mostrar para vocês esse feedback porque pintar rostinhos realistas com certo realismo não é fácil, né? Fazer a transição de cores não é fácil, mas eu posso melhorar esse rostinho, eu posso colocar mais brilho no olhar, eu posso trabalhar com outros tons para fazer a sombra, mas isso foi há 5 anos atrás. Eu vou mostrar para vocês como eram os meus bebezinhos no início. Não sei se dá para ver muito bem. Essa é uma pintura de 10 anos atrás. É uma pintura que não tem acabamento, muitos acabamentos. É uma pintura que não tem luz e sombra. Não tem tanta definição no olhinho, o cabelo tá bem grosseiro. As mãozinhas e os pezinhos não tem tanta definição. Mas eu falo para você que esse processo, ele também é importante, porque é através dessas peças que você treinou, que não necessariamente precisa ser numa peça pronta, pode ser no mostruário, por exemplo, essas pinturas aqui, que eu falo assim, são pinturas que carecem de outras combinações de cores, né? A pele tá muito branca, não tem sombra, o cabelo tá com uma textura bem grossa. Esse processo é importante para a gente ir treinando a nossa mão, para a gente conseguir chegar num resultado um pouco mais satisfatório. Então, não se limite, né? Treinar é importante. Aqui, ó. O vermelho é um único vermelho. Eu poderia, se eu conhecesse as técnicas, eu poderia colocar outras opções de cores aqui para mesclar, fazer uma sombra. Poderia colocar uma sombra na perninha. Poderia melhorar a questão do acabamento das florzinhas, o matinho. Mas tudo isso, para quê? Tudo isso é importante se a gente quer mudar o que a gente faz e trazer um conteúdo com mais realismo, como esse bebezinho, por exemplo. Como a expressão desse cachorrinho, por exemplo. Então, isso não foi da noite para o dia, mas foi através de técnicas de pintura. Então, eu tô mostrando para vocês que eu também não pintava legal, eu também tinha as minhas dificuldades.
e eu continuo aprendendo até hoje. Então, técnica se constrói com repetição. Se você quer se aperfeiçoar na pintura, você precisa ir treinando, né? A única maneira de você se superar em alguma dificuldade que você tem, seja ele contorno, seja qualquer acabamento que você está querendo se superar, você precisa praticar. O acesso ao resultado profissional está nos detalhes, então é isso que as pessoas buscam ao comprar uma peça sua. Ela quer ver esse diferencial, ela quer ver aquela emoção, ela quer essa conexão emocional, é isso que gera valor. Então, o que você pode estar fazendo de errado? Às vezes você tenta reproduzir tudo, porque a gente é bombardeado com tantos conteúdos na internet, então a gente quer reproduzir tudo ao mesmo tempo. E isso não é legal, porque aí você não se dedica somente a uma coisa. Então, se você quer melhorar uma técnica, faça uma coisa de cada vez, comece pelo que você tem mais dificuldade, por exemplo. Você pode não está mantendo um registro de evolução. Por exemplo, você acredita que você não melhorou em nada, mas às vezes você não fez um registro daquela sua pintura. Ao passo que se você começar a fazer um registro das suas evoluções, quando você olhar para trás, você vai ver que a sua pintura mudou. Você vai ver que você já consegue transmitir um olhar diferente para aquela peça. Então, o jeito a forma correta de você trabalhar é você se dedicar pelo menos um tempo do seu dia àquela dificuldade que você tem e treinar, tá? A prática persistente faz você melhorar o que você faz. Então, defina hoje a técnica que você quer para os próximos 7 dias, coloque isso em prática e anote as suas evoluções, registre, poste nas redes sociais. Os feedbacks também são muito importantes para a gente entender aonde que a gente está errando, o que a gente pode melhorar. E assim a gente vai construindo o espaço de mais confiança, né, e de mais sabedoria. Então, na live de hoje você viu o segredo da evolução técnica está na técnica, no acabamento e não em materiais caros. E o mais importante é que a gente não deve falar só de técnica, a gente deve falar também das dores que nos impedem de evoluir, tá certo? Se esse conteúdo fez sentido para você, eu gostaria de te fazer um convite e entrar no meu WhatsApp e lá eu posso te guiar numa conversa mais próxima junto de você, tá certo? Se você gostou também desse vídeo, curte, compartilhe com uma amiga e eu espero que vocês tenham gostado da live de hoje e que essa live possa ter feito sentido para você, tá certo? Muito obrigada a todos que se fizeram presentes, que dedicaram um tempinho do seu dia para estar aqui comigo. Muito obrigada a Rosa, Maria Luzinete, Dulcineia, Sônia, Ateliê Riartes. Muito obrigada a todas vocês. Espero que todos tenham uma excelente quinta-feira e lembrando que quinta-feira que vem, às 9h30, eu estou aqui novamente trazendo um novo tema para a gente conversar sobre pintura. Muito obrigada!